Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer aos companheiros e companheiras do Sintep pelo convite. É sempre muito bom estar com quem se reúne para lutar, né? Principalmente numa conjuntura como essa que a gente está vivendo agora, né? De profundo ataque, né, aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Claro que esse ataque ele não é de hoje, né? Ele existe desde que esse território foi invadido pelos portugueses. São mais de 500 anos de ataque aos povos tradicionais, de ataque aos trabalhadores e às trabalhadoras, mas nós estamos numa conjuntura de, vamos dizer assim, uma maior agressividade nesse ataque. Então, isso nos desafia a nos encontrar ainda mais, a nos reunir ainda mais e a pensar formas de fazer o enfrentamento, formas de defesa do direito à organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque o que está colocado para a gente é, inclusive, um ataque ao direito à luta, na medida em que tem sido frequente a prática de criminalização dos lutadores e das lutadoras, coisa que a gente vivenciou no governo Dilma e coisas que a gente está vivenciando agora, inclusive com a lei antiterror, né, aprovada pela Dilma, e que certamente será usada, a gente não tem dúvida, pelo governo legítimo de Temer. Então, eu queria começar com essa lembrança da necessidade dessa conjuntura de ameaça aos direitos, mas de ameaça a um direito fundamental, que é o direito de organização e de luta, a gente se encontrar aqui para fazer uma discussão sobre uma temática, uma problemática que, apesar de muito importante, ela tem sido muito secundarizada pelos lutadores e lutadoras. E é fundamental que ativistas da área da educação pautem, né, com centralidade a questão das opressões, de um modo geral, e das opressões das mulheres, e neste contexto pensar também, em se tratando de uma luta que envolve homens e mulheres, qual é o papel dos homens nessa luta. E esse foi o desafio que a gente fui desafiada a fazer um pouco esse debate aqui hoje, pensando que história, que luta é essa, como é que essas opressões se organizam, como é que elas se reproduzem e, sobretudo, como é que a gente se organiza para fazer esse enfrentamento e qual é o papel, não só das mulheres, mas pensar, e aí a gente colocou como uma interrogação, porque a gente quer também dialogar com os homens e saber com eles, e através dos camaradas, qual é o papel, como é que os companheiros homens se enxergam nesse debate sobre a opressão e nessa luta contra as opressões. Então, é esse o tema. Eu vou pedir licença para descer, eu gostaria de ficar lá embaixo para fazer a primeira fala, depois a gente volta para cá, tá bom? O microfone. Então, para nós feministas, o lilás é a nossa cor de guerra, é a nossa cor de luta. Primeiro explicar isso, por favor? Bom, para a gente fazer a discussão sobre a luta, a organização e a luta das mulheres, é primeiro entender que lugar é esse que nós, mulheres, ocupamos na sociedade. Primeira reflexão sobre, primeiro, o nosso poder em potencial e a nossa falta de poder, vamos dizer assim, para a partir daí a gente pensar um pouco a história dessa perda de poder, pelo menos de um poder mais formal, né? Bom, primeiro lembrar que somos maioria da população, isso em todos os lugares, todas as pesquisas apontam isso. Uma maioria também entre os que votam, então com um poder de decisão, pelo menos no processo mais limitado da democracia política burguesa, que é o processo da democracia representativa, que é a participação lá do ponto de vista do voto. Somos maioria entre os que votam, então nós temos poder de eleger, nós temos poder de decidir eleitoralmente uma campanha, por exemplo. E no ano de eleições não é pouco importante lembrar isso, que nós temos poder de eleger, porque somos maioria entre os votantes. Bom, mas não é só isso não. Nós
somos uma maioria que ocupa dois espaços, pelo menos dois espaços da vida social estratégicos do ponto de vista da mudança, da transformação. Nós estamos no espaço doméstico, e esse é um espaço prioritário, socialmente imposto às mulheres, independente da nossa vontade, é um lugar socialmente imposto, é o lugar das mulheres, é assim que é visto, é assim que tem sido construído socialmente. E isso significa que nós temos um poder muito grande de influenciar o comportamento, a educação dos meninos e das meninas. Olhem que poder nós temos. Raramente refletimos sobre isso. Nós passamos a maior parte do tempo com as crianças, em casa, mas não só em casa. E eu estou falando para o público ligado à educação, que está no outro espaço estratégico também de mudança social, que é a escola. É o espaço da educação formal. Como mães e como professoras, nós estamos em dois espaços estratégicos. Por quê? Não mudamos, por que não transformamos essa situação que a gente vai discutir mais adiante de desigualdade entre os sexos? É uma questão para a gente pensar. Por que que nós temos esse poder todo de mudança, mas continuamos numa condição de subordinação social, formando as meninas para determinados espaços que não são espaços, vamos dizer assim, libertários, formando os meninos de determinadas formas que não são libertárias, nem para as meninas, nem para os meninos? É um debate para a gente fazer aqui. Entendendo o nosso lugar dentro de uma sociedade, né? Nosso lugar como parte de uma engrenagem, né, de um todo. Bom, mas, apesar desse espaço que nós ocupamos e dessa maioria que somos, nós estamos assim, nós mulheres. Eu acho essa foto super provocativa. E eu escolhi, eu gosto de trabalhar um pouco com a imagem para a gente refletir algumas coisas que às vezes são muito naturalizadas. Nós temos, isso aí é quase o Ministério de Temer, né, gente? Uma mesa cheia de homens, que o primeiro golpe de Temer foi esse, né? Tirou, independente do que as mulheres do governo Dilma fizeram, mas tinha mulheres lá na composição do governo. O primeiro golpe de Temer foi um golpe assim, não só tira a presidenta, mas tira também as mulheres e acaba com o ministério que pautava a questão de gênero. Então, isso é uma coisa para a gente pensar como desafio da conjuntura. Mas olha só, o Ministério de Temer se reúne. Homens se reúnem para discutir o quê? Os direitos das mulheres. O que é que essa imagem traz para a gente? Primeiro, cadê as mulheres que são a pauta do debate? Cadê as mulheres? Cadê o sujeito que é alvo da política pública? Cadê? Por que as mulheres não estão na mesa? E há muito pouco tempo na história, essa mesa estava assim mesmo. Essa mesa estava assim mesmo, só homens. Depois de muitas lutas das mulheres, primeiro luta para ter o direito ao voto, luta para ter o direito a se candidatar, luta para ter o direito a participar politicamente e depois luta pelo direito de cotas para garantir realmente o nome lá na chapa, para garantir realmente a inscrição. Então, toda uma luta para chegar a ocupar essa mesa. Essa imagem é uma imagem para a gente pensar sobre a divisão sexual do poder. Gostaria de... Você pode passar, por favor? A divisão sexual do poder. Existe na nossa sociedade uma divisão dos espaços. Espaço de homem, espaço de mulher. Espaços de trabalho de homem, espaços de trabalho de mulher. Espaços de participação política dos homens, espaços... Existe essa divisão sexual. No que diz respeito ao poder, essa divisão tem significado historicamente a exclusão das mulheres dos espaços de poder. Num primeiro momento foi isso. Num segundo momento, a exclusão das mulheres daqueles espaços mais fundamentais.
Então, vamos pegar aí. No Senado brasileiro, nós representamos quanto por cento entre senadores? 10% no máximo. Na Câmara de Vereadores de Belém, alguém sabe me dizer quantas mulheres? Oi? Oi? Duas? Em torno de 10%. É um pouco esse o teto nosso, tem sido um pouco esse o nosso teto. Nos espaços legislativos, em todas as esferas de poder. Mas é claro que no município a gente ainda tem uma presença um pouco maior, porque o município está perto, a casa está dentro do município. Na medida em que você cresce a esfera de poder, eu me afasto da casa e a participação fica mais limitada. Então, nas Assembleias Legislativas a presença tende a ser menor e na Câmara dos Deputados Federais, na Câmara dos Deputados Federais, a presença é menor ainda. Então, essa divisão sexual do poder, ela tem significado uma reduzida presença. Essa maioria que a gente viu na sociedade, ela é minorizada nos espaços de decisão política, nos espaços onde a rumo do país é definido, onde as prioridades orçamentárias são decididas, nos espaços onde os rumos do Estado, do município, e não é diferente, não tem sido diferente dos espaços sindicais. Aí é um debate para a gente fazer. É um debate para a gente refletir como é que está a nossa presença, como é que nós estamos no nosso sindicato. Que espaço as mulheres ocupam, elas estão na direção, em que espaço na direção, né? E qual é o papel que elas ocupam nesse processo e mais do que isso, quais são as lutas, as bandeiras, as pautas que nós estamos colocando. Por exemplo, aí cabe uma reflexão, se nós não tivéssemos mulheres nas instâncias de direção do Sintec, teríamos essa mesa hoje? É uma questão para pensar. Os homens, só homens na direção, entenderiam, sentiriam a necessidade de discutir pouco poder, pouca participação política das mulheres? Tenho minhas dúvidas. Tem sido um pouco esse o papel das mulheres. A gente ocupa o espaço na direção do sindicato, lá faz a disputa e traz a pauta feminista para a mesa, para refletir e transformar dessa forma, a partir do debate, da reflexão e da ação. Então, essa reflexão para a gente alimentar o debate depois. Onde nós estamos participando e como é que nós estamos intervindo. Essa imagem eu acho incrível. Aí eu queria ouvir um pouco as companheiras. Como é que vocês conseguem, se vocês primeiro se enxergam, conseguem se enxergar nessa imagem, ela lembra o dia a dia de vocês. O que significa esta mulher retratada aí? A gente tem uma mulher com quantos braços mesmo? 6? 6 braços que representam a mãe, o braço da mulher que tem que fazer o trabalho doméstico antes de ir para a escola ou antes de ir para o sindicato. O braço da mulher que tem que ir para o mercado fazer compras. Aquela que, como nós temos famílias chefiadas por mulheres, aquela que faz todo o trabalho sozinha, que está crescendo no Brasil o número de famílias chefiadas por mulheres, né? E apesar de ter tantos braços, a gente percebe que eles ainda são insuficientes. Observaram que tem uma criança ali esticando a mãe, tipo assim, mamãe me pegue? Perceberam isso na foto? Braços insuficientes para dar conta das inúmeras atribuições, né, colocadas, dos inúmeros trabalhos colocados para as mulheres hoje. Por que isso? Né? Por que isso ocorre? Aí a gente precisa falar sobre a divisão sexual do trabalho, que significa o quê? Existe na nossa sociedade uma divisão do trabalho entre os sexos. Determinadas atividades que foram historicamente definidas como atividades masculinas, e aí o trabalho assalariado, o trabalho remunerado, o trabalho fora de casa,
foi, independente da vontade dos homens, foi imposto aos homens. Imposto. Vocês vão, e aí acontece muito com os meninos. Muitos meninos têm a sua vida escolar interrompida, porque quando falta dinheiro em casa, a família diz assim, precisa trabalhar. Eu estou falando dos meninos da classe trabalhadora, eu não estou falando de qualquer menino. Eu estou falando do meu irmão, que interrompeu os estudos para trabalhar. E estou falando do irmão de muitos de vocês, talvez até dos filhos de vocês. E dos alunos de vocês também. Né? Vocês devem sentir falta ali em algum momento, desapareceu. Evasão escolar não é bem evasão escolar. Né? Momentaneamente saiu, foi resolver coisas ali da vida e depois tenta voltar, não sei o quê. Então, essa divisão sexual do trabalho impõe aos homens um trabalho remunerado fora de casa. E impõe às mulheres um trabalho, primeiro, um trabalho reprodutivo, que é o trabalho de garantir a reprodução da espécie. É uma atividade fundamental. Não existe sociedade sem esse trabalho fundamental realizado pelas mulheres, que é o de gestação e o de cuidado dos filhos. Trabalho não visto como trabalho, não reconhecido como trabalho e muitas vezes desvalorizado socialmente. Desvalorizado como, Silmar? Vou dar um exemplo concreto. Se ele fosse valorizado, equipamentos sociais como maternidades públicas de qualidade não poderiam faltar para as mulheres. Se essa atividade fosse uma prioridade para os governos, por exemplo, o equipamento creches públicas, escolas em tempo integral, funcionando de qualidade, segura, com boa alimentação para as crianças, não faltariam em nenhum governo sério. Mas o que é quase unanimidade no Brasil é que esses dois equipamentos, maternidades de qualidade e creches públicas de qualidade, não existe. É a promessa de toda a campanha e é o desrespeito e o não cumprimento da promessa logo depois das eleições. Isso é espelho de que não é uma coisa levada a sério. Essa atividade social não é levada a sério no Brasil. É claro que em outros países é diferente. Cuba, por exemplo, apesar de não ter o percurso, o volume de dinheiro, de riqueza nacional que o Brasil tem, em Cuba os círculos infantis são prioritários para o governo. Um lugar para colocar as crianças e não é um lugar para jogar as crianças como no Brasil. Não é um depósito de crianças, é um espaço de educação infantil, de primeira formação. Então veja, esse modelo de divisão que impõe para os homens um trabalho que é valorizado, claro que não é tão valorizado assim, porque o salário dos trabalhadores é um salário baixíssimo, mas ele é valorizado socialmente. Somos vistos como produtores da riqueza, é um trabalho visível. A gente passa e vê o prédio que o pedreiro construiu, olha o prédio. Ele ganhou muito pouco, mas olha o produto do trabalho dele. É um trabalho valorizado. Com as mulheres, o trabalho feito na casa é: lavei o prato está sujo. Fiz a comida, já acabou. Lavei a roupa já sujou. É um trabalho interminável de todos os dias que você faz e ninguém vê. É um trabalho invisível. É o trabalho que as mulheres começam a fazer 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 11 da noite elas estão lá e ele não acabou. 12 da noite e ele não acabou. Feriado, ele não acaba. Não tem férias. Não tem férias. Não tem final de semana. É diferente do trabalho designado aos homens. O trabalhador vai para a empresa, chegou lá, bateu o ponto, terminou sua jornada, vai para casa, guarda sua farda, acabou a jornada, agora é minha novela, ou é meu jogo, ou é meu baba, ou é meu dominó, ou é meu estudo, eu vou fazer um inglês para melhorar a minha situação no trabalho, eu vou fazer um curso de qualificação. Acabou a jornada. Com as mulheres no trabalho doméstico não é assim.
está falando de um trabalho que muda historicamente, significa que essa divisão ela pode mudar, e mudou. As mulheres não aceitaram ficar fora do trabalho profissional. Em um determinado momento da história, as mulheres falaram, nós não vamos ficar no domicílio, nós queremos ter o nosso dinheirinho, até porque nós estamos falando de uma sociedade capitalista onde quase tudo se consegue com dinheiro. Sociedade da troca. Se eu não trabalho, eu não tenho salário. Se eu não tenho salário, eu não tenho como pagar a escola do filho, porque a educação também foi mercantilizada. Eu não tenho como pagar o plano de saúde, porque a saúde também virou fonte de lucros e agora eu tenho que pagar por ela. Eu não tenho como pagar pela qualificação do filho e aí por aí vai. Então as mulheres passaram a disputar cada vez mais. Você pode passar. Passaram a disputar cada vez mais o mundo do trabalho. Agora, camaradas, como é essa disputa? Como é que homens e mulheres estão disputando os espaços na sociedade? E eu não estou falando só do trabalho, não. Bora considerar aí o que é aquela cadeira. Essa cadeira aí pode ser a cadeira que a companheira Cristina ocupa no IFE, no Instituto Federal daqui do Pará. Pode ser a cadeira que Dilma ocupou e Temer foi lá e passou a perna. Essa cadeira, ela representa um espaço de poder. Ela representa um espaço de poder. Certo? Como é que homens e mulheres disputam esse espaço de poder? Vocês já olharam como é que o homem está na foto? Essa imagem foi uma imagem produzida pela ONU para dizer como é que as desigualdades entre homens e mulheres se dão na sociedade. O homem está com uma pasta, todo arrumado, focado no objetivo dele. Qual é o objetivo? Ser eleito. O objetivo é ser eleito presidente do sindicato, ser eleito prefeito, ser eleito o primeiro vereador mais votado, ou passar no concurso, o melhor concurso do município, é ser promotor, é passar na prova da OAB, é tudo isso aí, do nosso dia a dia de luta. Agora, como é que as mulheres estão disputando a prova da OAB, o concurso para a disputa para ser prefeita, a disputa para ser a presidenta do sindicato? Vamos olhar um pouco para ela. O que vocês estão vendo? Tá faltando. Primeiro, a escada dele é inteira, né? Não tem obstáculo nenhum para ele, mas para ela tem vários obstáculos. A escada está quase toda destruída. Essa escada destruída são as dificuldades que ela enfrenta. A primeira grande dificuldade são os filhos. São os filhos. Primeiro porque ela não tem com quem deixá-los. Ou ela deixa com outra mulher, que é a sua mãe, sua sogra, sua irmã, sua tia, sua vizinha, às vezes até a vizinha. Ou então ela vai deixar em casa. E se ela deixar em casa, ela vai ficar dividida no trabalho, ligando. Se adoeceu, ela falta trabalho para levar ao médico, e quando a empresa vai ter um corte, porque está em crise, vai reduzir o número de trabalhadores, coloca o nome de quem faltou mais na fila de demitidos. Essa é a situação das mulheres, nesse modelo de divisão do trabalho. Bom, então ela não está focada na cadeira, apesar de buscar a cadeira. Ela está focada, está dividida com aquela responsabilidade imposta como sendo a sua primeira responsabilidade, que é cuidar da prole, que é cuidar dos filhos, que é cuidar da espécie humana. Isso não é qualquer tarefa. Mafalda adora dar uns recadinhos pra gente, eu gosto muito dela. Eu acho que ela ajuda a gente a pensar sobre coisas que são tão óbvias que a gente às vezes não reflete sobre elas. É muito naturalizado chegar em casa, encontrar a casa limpa e ninguém se pergunta quem limpou. É natural. Já faz parte do dia a dia nosso. Então a Mafalda entra em casa, vê a roupa passada, limpa e passada.
Depois ela entra na sala e vê a sala toda arrumadinha, vê a pia toda limpa, os pratos todos organizados. Encontra a mãe lá na lavanderia e pergunta para a mãe: mamãe, o que você faria se você vivesse? As mulheres, elas vivem para si. As mães principalmente. Claro que a gente está falando de uma geração também que está bem, mudou muito em função das lutas. Mas quando eu penso na geração da minha mãe, uma família rural, que acordava 4 horas da manhã, que era a última a dormir, fazendo esse trabalho antes de ir para a roça, minha mãe vive para ela. Qual é o tempo dela para ela? O tempo da mulher é um tempo para o outro, para cuidar do filho, do marido, da planta, do doente da família. É um tempo para a vida comunitária, é um tempo para a igreja e é muito pouco tempo para ela mesma. Essa é uma questão para a gente pensar. E para pensar por que isso acontece. Está acontecendo isso porque falta os outros sujeitos da casa assumirem esse trabalho como seu trabalho. Se eu sujo, eu preciso participar da limpeza. Se eu estou comendo, eu preciso participar da produção dos alimentos. Né? Então, é um problema de divisão do trabalho. Nós estamos falando de divisão do trabalho. Vamos passar? Bom. Deu 10? Tá bom. Então, mas o pior não é só a imposição do trabalho. Isso aí já é um problema. Mas não é só esse o problema. O problema é que você diferencia lugar de homem e lugar de mulher e você hierarquiza o que homens e mulheres fazem. Historicamente, o trabalho do homem tem visto como um trabalho mais valorizado. E não é à toa que o salário é muitas vezes diferenciado. Na maioria das categorias, a desigualdade salarial é uma realidade para as mulheres. Então há uma diferenciação e há uma hierarquia e uma subordinação das mulheres nesse modelo de divisão. Vamos passar. Quais são as consequências desse modelo, então? E a gente precisa pensar sobre elas para pensar sobre luta, para pensar sobre a organização da luta. Nós temos a desigualdade salarial como resultado desse modelo. Inclusive agora, não sei se vocês estão atentos a isso, mas tem uma pesquisa da Cristina Bruschini sobre as mulheres da década de 90 para cá. As mulheres de 90 para cá, elas têm um nível de escolaridade muito mais elevado que a escolaridade dos homens. Em todos os níveis, nós somos mais numerosas nos cursos técnicos, no ensino médio, nós terminamos os cursos mais que os homens, nós somos mais numerosas na graduação, no mestrado e agora também até entre os doutorandos. Mesmo assim, o salário continua desigual para a maioria das categorias. As promotoras têm salário diferente dos promotores. As advogadas têm salários, e a Cristina Bruschini tem estudos sobre isso. São mulheres muito qualificadas recebendo um salário inferior ao salário dos homens. Então não pode proibir os meninos de participarem da brincadeira com bonecas. Como não pode proibir as meninas de brincadeira de bola? Nós temos a figura que mais tem gol acumulado hoje no Brasil é uma mulher. Vamos combinar. É Marta. Não é verdade? Hoje tem mais gols do que o artilheiro, o rei, Pelé. Porque Marta, nordestina, né? Então, nós temos que olhar para um modelo que não dê limites para as mulheres nem limite para os homens. Os meninos que quiserem ser dançarino, eles não podem ser estigmatizados, questionados na sua masculinidade.
atividade porque eles querem dançar. Não pode ter esse direito negado. Esse modelo faz isso. Os meninos que demonstram interesse pela dança na escola não são muito bem vistos. Os meninos que capricham na letra muito desenhada para o menino, ó, sei não, letra muito desenhada é coisa para menina. É claro que já tem mudança. É claro que já tem mudança e essa mudança é resultado de lutas. Mas a escola é um lugar que já decide um pouco o rumo dos meninos e das meninas. Os meninos vão para as exatas e é por isso que os meninos são mais engenheiros ainda hoje. É por isso que os meninos estão no que é chamado ciência dura, que é a ciência dos números, da precisão, dos dados concretos. E as mulheres são estimuladas a ocuparem outras áreas. Aí as mulheres são direcionadas para a pedagogia, são direcionadas para o serviço social, são direcionadas quase sempre para áreas não valorizadas socialmente. Áreas fundamentais, mas não valorizadas. Da saúde. Oi? Da saúde, mas não qualquer lugar da saúde. Porque o cirurgião geral é homem. Porque o corte tem que ser decidido, não pode vacilar na hora do corte. O anestesista é quase sempre homem. Porque as mulheres podem vacilar, tem esse discurso na medicina. Tem uma autora que eu queria recomendar a leitura, a Eliette Safiotti, uma marxista, já faleceu, muito boa, brasileira. E ela escreveu livros com o título O Poder do Macho, para falar sobre essas desigualdades e para pensar a situação dos homens e das mulheres dentro desse modelo desigual. E ela diz para a gente que essa sociedade que criou essas desigualdades, ela é uma sociedade criada há muito pouco tempo, quando você considera o tempo de existência da humanidade. A humanidade existe, né, segundo essa autora, entre 250 mil a 300 mil anos. Mas esse modelo desigual surgiu numa época da história da humanidade que foi lá entre os caçadores e coletores, que existe em torno aí de 5 mil, 6 mil anos, né? Então, assim, de 6.500 a 7.000 anos. Então, é uma construção recente, mas não tão recente assim. É uma construção recente considerada como o tempo de existência da história da humanidade. Bora passar. Se é recente, a gente pode mudar. O problema é que o capitalismo veio com uma força violenta na reconfiguração do trabalho. Quando o capitalismo vem e separa a esfera da casa, a esfera da reprodução e a esfera da produção, coloca as mulheres na esfera da produção e impõe a reprodução para as mulheres e a produção para os homens, o capitalismo cria essa desigualdade. Eu não vou poder ler o slide todo porque não vai dar tempo, mas cria a profunda desigualdade entre homens e mulheres. Eu queria apenas dizer que no contexto do capitalismo, principalmente nesse período aí, mais ou menos quando as mulheres, né, começam a ocupar as grandes fábricas e a obra de Marx, aquele livro, a Classe Trabalhadora na Inglaterra, de Engels, ele expressa muito bem a situação das mulheres na indústria, no contexto efervescente do capitalismo. A gente percebe o seguinte: naquele período se produziu um discurso que levou à criação de um estatuto diferenciado de mulher trabalhadora. O raciocínio era o seguinte: a atividade principal é a reprodução, mas aquela que entra no mundo do trabalho, ela é uma força de trabalho secundarizada. Ela entra para ajudar o marido, para ajudar, ela entra como um segundo salário. Esse foi o golpe contra as mulheres. Esse foi o grande golpe do capitalismo contra as mulheres. Mas não é um golpe só contra as mulheres, é um golpe contra os homens também. Porque na medida em que eu decido que as mulheres vão ter um salário, um segundo salário menor que os homens, porque é complementar, a família trabalhadora passa a ter um salário menor no seu conjunto. Se João e Maria ganhassem o mesmo salário,
teríamos no final do mês 3 salários mínimos e não 1,5, e não 2, por exemplo. Nós teríamos 4 salários mínimos com o homem ganhando 2, a mulher ganhando 2, e não 3 com o homem ganhando 2 e a mulher ganhando 1. Então a desigualdade salarial interessa aos homens da classe trabalhadora? Essa é uma questão para pensar. Bora pensar? A quem interessa? A gente não vai ter a próxima mesa de uma solicitação que a gente pudesse estender bastante. Que diferencia homens de mulheres, e aí entre homens e mulheres também faz diferenciações étnicas, raciais. Então os brancos são sempre superiores a indígenas e a negros, por exemplo, né? E faz diferenciações por idade. Então os adultos são sempre mais valorizados que as crianças, os jovens e os idosos. Esse modelo que diferencia por orientação sexual, então os heterossexuais têm sempre todos os seus direitos, e os que têm uma orientação sexual diferente, né, os que vivem uma vida homoafetiva, por exemplo, têm seus direitos negados. Esse modelo interessa a classe trabalhadora, faz avançar a luta, faz avançar na unidade. Ou esse modelo interessa aos grupos dominantes, que querem a classe trabalhadora dividida, fragmentada, disputando pelo que não é o fundamental? É uma reflexão. Os homens da classe trabalhadora, para os homens, é interessante a manutenção desse modelo de mulher que é vista como objeto sexual e não como ser livre, igual, sujeito de desejo. Interessa aos homens da classe trabalhadora se relacionar com mulheres como objetos sexuais ou como sujeitos livres, autônomos, independentes. O estupro coletivo é um exemplo do que é esse modelo. E aquele estupro coletivo não é um fato isolado. O que mais acontece são meninas que saem com seus amigos e bebem juntos, e quando elas estão bêbadas, eles abusam. Porque o que ela diz não importa, importa a satisfação do meu desejo como objeto, que é a menina desacordada. Esse modelo interessa? Tem um livro de Nietzsche, assim falou Zaratustra. Nietzsche diz lá, no meio das inúmeras coisas bem interessantes que eu gosto e outras que eu detesto, mas é um autor bem misógino no sentido que é um autor que expressa muito ódio às mulheres. Tem um trecho lá que Nietzsche diz que as mulheres são os melhores brinquedos dos homens. Essa fala de um filósofo respeitado é uma fala perigosíssima. O que é o brinquedo? O que é o brinquedo na relação comigo? O que eu faço com o brinquedo? O que eu quero? Eu troco de roupa, eu boto a roupa que eu quero. Eu coloco de cabeça para baixo, se eu quiser, a brincadeira, punir o brinquedo. Eu posso queimar o brinquedo se eu quiser. Eu posso jogar o brinquedo no lixo. Eu posso fazer com o brinquedo, eu posso quebrar os braços, a cabeça. Eu posso fazer com o brinquedo que eu quiser. É isso que as mulheres são, devem ser para os homens, brinquedos. Então, esse é um ponto para reflexão. E eu estou trazendo isso aqui à toa, não estou trazendo isso aqui porque está acontecendo dentro das universidades, dentro dos institutos federais, dentro das escolas, inúmeros casos de assédio sexual contra meninas pelos professores. Inúmeros casos. No 8 de março eu fui chamada lá em Salvador para ir para o IFBA, que é o Instituto Baiano de lá. Gente, um absurdo que está acontecendo. Meninas adolescentes sendo assediadas, corpos invadidos pelos professores, em sala de aula.
O que é isso? Estão querendo dizer o que pra gente? Vocês não podem, vocês podem até estudar, podem até ser mais escolarizadas do que a gente, mas não deixarão de ser objeto sexual nunca. É isso que estão querendo dizer pra gente? Nós precisamos entender qual é o recado para poder dar resposta a isso. Então, vejam, vamos passar? Dentro dessa discussão, eu trago mais uma provocação. Essa desvalorização da mulher, a mulher objeto, a mulherzinha, né? Lembra das escolas quando os meninos brigam com outros meninos e querem atingir? Chama de quê? Chama de mulherzinha. O que significa isso? Significa dizer que é ofensivo chamar de mulherzinha. Mas por que é ofensivo chamar de mulherzinha? Porque ser mulher não é igual a ser homem. Não tem o mesmo valor na sociedade. É inferior. É associado ao que não presta. E a gente precisa entender isso. Mas essa inferioridade, ela pode ser usada contra os homens? Bora refletir. Ela apareceu na internet numa denúncia de um Instituto Papai, que é um instituto de homens em Pernambuco, que se organizam para trabalhar com, primeiro, paternidade responsável com jovens homens, segundo, trabalhar homoafetividade. Então, são dois focos que eles trabalham: homoafetividade, o direito dos homens fazerem opções sexuais e terem seus direitos assegurados, e a vivência da paternidade de forma responsável, porque a maioria dos homens não assumem os seus filhos. Não assumem, não colocando o nome na sua certidão de nascimento, mas não assumem principalmente cuidando dos filhos, e eles trabalham com a perspectiva da vivência da paternidade. O Instituto Papai fez uma denúncia contra o Figueirense. É um time, eu não conheço muito de time não, mas eu acho que vocês aqui conhecem melhor que isso. Santa Catarina, né? Pois é. Esse jogador do Figueirense, ele jogou mal no treinamento. O que foi que o técnico fez? Para punir, pegou e disse a ele assim: você vai ter que treinar usando uma roupa de mulherzinha. A inferioridade das mulheres pode ser usada contra os homens? Pode. A plantação de cana em São Paulo era uma atividade de homens e mulheres. Na medida em que a produção, as metas de produção por dia cresceu, expulsou as mulheres da produção de cana, porque as mulheres não conseguiam fazer o número de cortes diários impostos. As mulheres saíram, migraram para a área do trabalho doméstico, aquela região ali. Ficaram os homens, só homens na produção de cana. Claro que tem as exceções, mas eu estou trabalhando com geral. Trabalho de 2 em 2. Tem um texto, um trabalho da Liliane Signinho sobre isso. Aí a produção da cana coloca 2 homens, um de um lado, outro do outro, e segue cortando. Aquele que não atingiu a meta, ele é o quê? A mulherzinha. Ele é a mulherzinha. E isso é assédio moral, que é a exposição pública, é o ataque à dignidade, é a intenção de ferir, de diminuir a dignidade do outro. A mulherzinha é o homem que não cumpre a meta. Com isso, camaradas, eu gostaria de, primeiro, para o debate, chamar para reflexão sobre necessidade de organização das mulheres. Primeiro, que organização é essa? É um espaço próprio ou é um espaço com os homens? É uma questão para o sindicato discutir. Tem um espaço que é só das mulheres, ou tem um espaço que é das mulheres e dos homens, ou tem um espaço só das mulheres e outro espaço mais amplo como esse, de palestra, de debate, que aí sim a gente pode juntar homens e mulheres. Essa é uma questão. Mas precisa estar claro para nós que homens e mulheres precisam participar desta grande luta, que é a
contra as opressões. Nós não podemos admitir um modelo de sociedade onde um ser humano é visto como superior a um outro ser humano. Onde um é visto como racional, e porque é racional, ele é melhor na política. E o outro é visto como emotivo, porque chora, porque foi estimulada, foi educada para o choro. E quem chora não pode ser anestesista, porque na hora vai vacilar, vai ficar chorando, não vai dar anestesia. Não pode. Homens e mulheres têm que ser educados para as mesmas coisas e eles vão decidir o que eles querem fazer. Né? Precisa ser assim. Então, nós precisamos hoje refletir sobre a necessidade da luta. E apesar de invisível, as mulheres fizeram grandes lutas. Eu queria resgatar aqui só 2 histórias de mulheres que lutaram para fechar a minha fala e a gente refletir com a última mensagem. Primeiro, é assim, nós podemos, claro que há grandes mulheres que lideram grandes movimentos, não estou questionando isso, mas é uma história que não aparece muito, é uma história que não é muito contada. Mas eu quero pegar a história de 2 que, não estando inicialmente a fundo de grandes movimentos, por uma ação individual, elas desencadearam grandes movimentos. Vou pegar 2. Nos Estados Unidos, a que se recusou a sair do banco de ônibus para dar a cadeira ao branco. Quem foi essa mulher? Que rompeu com o apartheid, que ao se recusar a dar a cadeira no ônibus, a poltrona no ônibus para o homem branco, desencadeou uma luta contra o apartheid racial. Quem foi essa mulher? A Angela? Oi? Rosa Parks. Fez isso nos Estados Unidos. Na Bolívia, uma história pouco contada. Eu conheci através de Eduardo Galeano, um homem, mas que deu essa preciosa contribuição no resgate da história de uma mulher. Eduardo Galeano tem um livro, Mulheres, é o título do livrozinho dele. Ele contou a história de uma sindicalista que faleceu agora, uma grande perda para a classe trabalhadora boliviana, que foi a Domitila. Domitila começou uma luta contra a ditadura militar, que derrubou a ditadura militar na Bolívia, sabe como? Uma greve de fome que só tinha ela e mais 4 mulheres. Ninguém acreditou quando ela disse que derrubaria o sistema com greve de fome. Riram da cara dela. Mas depois de 4 mulheres, chegou mais uma, chegou mais 2, uma liderança da Igreja Católica assumiu a greve de fome, e a greve de fome cresceu e cresceu e cresceu. Grandes ações foram desencadeadas, resultado, a ditadura foi derrubada por causa de um ato de uma mulher, que ninguém deu nada por ele. Eu estou pegando isso para fechar a fala dizendo o seguinte: nós podemos fazer grandes lutas, mas nós precisamos primeiro saber quem é o nosso inimigo comum. Quem é o nosso inimigo comum? Nós precisamos saber sobre o nosso poder, que poder nós temos. E a juventude em Salvador descobriu o poder que tinha na revolta do Buzu em 2010, quando parou a cidade, eles simplesmente deitavam na pista. Qual é o motorista que vai passar por cima? De 5 meninos deitados na pista, 5 que depois viraram 10, e daqui a pouco a cidade toda parou, e o maior shopping da cidade foi fechado por causa do caos que virou a cidade em função do que ficou conhecido como revolta do Buzu. Isso é conhecimento de um poder. Eu simplesmente digo, não vou pagar essa passagem abusiva, deito na pista e falo, ninguém passa. E o motorista não passa. Então nós que somos maioria na sociedade, homens e mulheres, nós mulheres, maioria, e junto com os homens da classe trabalhadora, esmagadora maioria, por que a gente não conseguiu romper com esse modelo de divisão do trabalho? Por que a gente continua tendo 2 salários, 3 salários, 2 de um homem e 1 de uma mulher, quando poderíamos ganhar muito mais? Por que precisamos ganhar salário quando nós é que produzimos?
porque o mísero salário quando nós é produzimos. E para fechar essa primeira roda, uma reflexão. Essa peça é de uma campanha, eu não me lembro se foi Argentina, eu não me lembro, eu recebi essa foto de uma amiga, foi um país aqui, que fez a campanha porque entendeu que não conseguiria resolver o problema das mulheres no mundo do trabalho formal se não resolvesse o problema do trabalho doméstico. Essa campanha, que estimula o trabalho dos homens no espaço doméstico, foi o foco da campanha. Foi o foco da ação de um governo. Um governo foi lá e disse, olha, vamos valorizar o trabalho doméstico e estimular a participação dos homens. E a gente tem ali na imagem uma menininha estudando, enquanto o seu papai passa a mão. É estranho para a gente isso? É possível construir uma sociedade onde os homens usam parte do seu tempo? Ninguém aqui está defendendo inversão total todo do trabalho doméstico só para os homens e nenhum trabalho doméstico para as mulheres. Não é essa a proposta. Mas é possível pensar uma sociedade onde os homens vão acordar, fazer café, lavar roupa, chegar no trabalho, fazer janta. É possível pensar essa sociedade? Lá em casa. Então vamos no debate. Boa tarde, mulheres. E agora a vez das mulheres. Muito boa a palestra aqui da doutora Gilmar. Vou dizer por mim que a resposta somos nós. Enquanto não nos vimos como mulher, né, profissional, mãe, né, e trabalhadora, precisamos começar por casa, gente. Eu era uma mulher, eu vim de uma família só mulher, né? Aonde meu pai queria ter um time de futebol, mas nasceu um time de mulheres. Nasceu 8 mulheres e 2 homens, né? Olha a desvantagem. Aonde ele começou a mudar o pensamento dele, aonde ele viu que a mudança estava nas mulheres, porque os 2 homens deles pouco serviu para ele, mas as 8 mulheres dele serviu até o dia do enterro dele, né? Então isso é uma reflexão muito boa, gente. A mulher tem que se colocar, né, perante a sociedade da maneira que ela veio, que ela é o produto da vida, né? Ela traz a vida, ela dá a vida. Gente, nós mulheres somos desafiadoras. Eu desafio aqui qual é o homem que tem coragem de parir um filho. Parir! Qual é o homem que suporta a dor de uma cólica menstrual? E nós mulheres somos guerreiras. Nós somos guerreiras em tudo. Tem homens que ainda maltratam as mulheres, que são covardemente em bater em uma mulher. Mas eles são, para mim, e me desculpe a expressão, companheiros, eu sou revoltada com a violência, porque eu vim de uma família que era somente eu, minha mãe e meu pai. Ele é europeu. Ele fazia da minha mãe escrava. E eu cresci me revoltando contra isso. E disse, o dia que eu casar, o homem vai me respeitar. Vivo hoje 30 anos com o Senhor. Mas em casa, a mesma coisa que aquela companheira falou, eu faço também. Ele trabalha hoje no Cortel. Eu moro em Capanema. Mas quando ele chega, a gente divide as tarefas. Eu digo para ele, ele vai cortar as árvores, está precisando. Tu lavas o banheiro, eu vou lavar a área. Se não fizer, não tem sobremesa à noite. Mas o que me chamou a atenção foi no 1º de maio, tinha
um artista lá no Trio País, eu acho que ele se dedicava para nesse dia também, ele fez umas piadas surgindo lá, e fez uma piada, né, com relação à mulher, né, falou questão de interesse e tal, tudinho, e depois eu achei interessante a fala de um moderador, se não me engano foi o PT, o rapaz que falou, só a mulher ela tem direito de ser o que ela quiser, inclusive interesseira se quiser ser também, né, assim como o homem. Então eu acho que essa questão está muito latente agora. Só para fechar, eu estava refletindo um pouco aqui sentado sobre as músicas. Quem não lembra, tinha alguns bregas antigamente, né? Falava assim, vagabunda, safada, gatinha piranha, dois bregas falam sobre isso, né? O Reginaldo Rossi, alguns sambas também. E hoje, eu ainda vejo isso, muito menos latente, mas mais grave ainda, a questão do funk carioca, por exemplo. Explora muito essa questão da mulher, né? A valorização do corpo, né? Tudinho, a utilização na música, né? E tem reflexo da cultura e lado social também na nossa juventude. É isso, queria fazer um comentário sobre isso. Obrigado. Boa tarde, companheiros e companheiras. Quero parabenizar a fala da companheira aqui e dizer que esse tipo de debate é muito importante para nós mulheres trabalhadoras da educação e também é educativo para os nossos companheiros, né? Porque a nossa luta se dá entre homens e mulheres, contra a exploração e contra a opressão. E é a partir daí que vai a minha fala, porque nós não podemos ter uma visão essencialista do ser mulher. Nós, mulheres, nosso debate tem que ser sobre mulheres que pertencem a uma classe social, mulheres que têm uma cor, que são negras, que são brancas, que são lésbicas, que são heterossexuais, enfim. O nosso tema de mulheres é transversalizado por outras questões, né? Então, que mulheres nós somos? Qual a classe que nós pertencemos? É uma discussão de mulheres da classe trabalhadora, né? O nosso feminismo, ele tem que estar articulado com o nosso classismo. A nossa luta contra o machismo é também uma luta contra a exploração capitalista, né? Porque, apesar da opressão machista e qualquer outra opressão, ela não ter surgido como uma sociedade capitalista, mas ela cumpre um papel muito importante dessa sociedade, nessa sociedade, que é explorar alguns setores, explorar mais alguns setores da classe trabalhadora, como as mulheres, os negros, e também dividir a nossa classe, fragilizar a nossa luta contra o capitalismo, né? Então, a opressão, ela cumpre um papel estratégico no capitalismo, que é de maximizar a exploração da classe trabalhadora e dividir a nossa classe. Nos momentos de crise política, como nós estamos passando aqui, somos nós mulheres que sentimos com mais força os ataques dos governos, os ataques dos patrões, mas, por outro lado, também nós viemos desde 2013 protagonizando lutas muito importantes. Então, eu penso que, apesar de ser importante a organização das mulheres, enquanto pertencentes a uma classe social, enquanto pertencentes a um grupo oprimido e uma classe social, essa luta ela é feita ombro a ombro com homens e mulheres da classe trabalhadora. Então, eu me sinto contemplada em várias falas, e a Zilmar, ela faz com que a gente fique lá sentado e questionando o tempo todo, né? Horas concordando e outras não, né? Mas eu penso que o crescimento acontece assim, né? Não dá para aceitar tudo. E quando ela falava, eu me reportava a minha mãe, né? Mulher negra, nascida na década de 30, né? E conseguiu, né, ocupar o espaço que ela determinou para ela. Então eu vejo que também, né, está muito em eu, mulher, o que eu quero para mim. Eu vou me deixar fazer que façam de mim objeto, ou eu vou trilhar a minha história, né? Então a minha mãe, ela conseguiu, né, fazer isso. Em 2013 eu escrevi a biografia dela, né? Ano passado lancei no CR essa biografia, Isabel Peniche, a mulher que deixou o tempo para trás. E ela ocupava espaço na política, na educação, como mãe. Mas e aí, quando teve um momento aí que se fala o homem como inimigo, né, não vejo o homem como inimigo. Eu quero que vocês, homens, sejam parceiros, né? Meu pai sempre foi parceiro. Ele, até hoje, com 74
mães faleceram, e todos assim buscando trilhar esse caminho lado a lado, não odiando os homens ou achando que os homens estão aí para fazer com que as mulheres sejam nada, né? Então eu creio que também o discurso tem que ser dessa maneira, né? Eu me valorizar enquanto ser humano, independente de ser homem ou mulher, e que vocês homens caminhem lado a lado conosco, que com certeza o crescimento vai ser maior na luta, na família, na igreja, na escola, tá? Ainda aparece nos estudos como o espaço do poder mais viril, onde as mulheres conseguem muitas vezes, no máximo, ser secretárias, ocupar secretarias que tem muito do feminino, são ou a secretaria de mulher ou coisas relacionadas à saúde, mobilização, né? Tesouraria já é um espaço de mais poder, me parece, né? Presidência, Secretaria-Geral, Tesouraria dos homens. Organização, mais um pouco de mobilização de recursos, né? Nesse sentido, acho que sim. Então, veja, essa via da política é realmente, eu penso que o grande desafio nosso para transformar o espaço doméstico. Quando Dani fala da questão da revolta dela com a violência, eu queria lembrar uma coisa que é fundamental, que é o seguinte: a especificidade da violência doméstica. Olha só, se a gente briga no trabalho, briga feia, e se acontece ali uma ameaça de morte, à noite, o que me agrediu, me ameaçou, vai para a casa dele, eu vou para a minha casa. Eu tenho como pensar a minha autodefesa na relação com essa pessoa que me ameaçou. Eu não consigo fazer isso com o meu marido. Se ele me ameaçou e eu moro no mesmo lugar que ele, como é que eu cuido da minha autodefesa? Se eu durmo na mesma cama, eu durmo na mesma cama. Enquanto eu durmo, né? Então a Lei Maria da Penha é uma lei específica para pensar a violência dada contra a mulher de forma específica, porque considera que no caso das mulheres essa violência se dá principalmente naquele lugar em que a mulher menos tem condições de autodefesa. Daí, a medida do afastamento do agressor numa situação de alta periculosidade é indispensável. Então, é uma violência que ela tem que ser pensada, ela tem que ser motivo de revolta, de indignação, porque ela é pautada por uma covardia muito grande, que é a covardia de você matar alguém enquanto dorme. Isso não é um caso, 2, 3, são muitos casos. Então tem isso, certo? Tiago, bom, eu vou ser bem breve. Tiago, nesse debate sobre participação política das mulheres, eu acho que é interessante a gente pensar essa história, mas eu penso que hoje um dos grandes desafios é pensar os próprios limites dos instrumentos que a gente tem com relação a essa participação política. Eu tenho pensado muito, por exemplo, sobre o sentido das cotas, porque veja bem, você tem uma cota que torna obrigatória a participação das mulheres, não é mais escolha, não tem mais direito de decidir. A mulher se filiou a um partido político, esse partido tem uma chapa nas eleições, ele vai ter que apresentar a mulher. O primeiro problema é esse. Tem que ter mulheres. Não é assim, as mulheres que querem ser candidatas, tem que ser candidatas. Essa é uma questão para reflexão. E aí, nós temos mulheres que querem, mas tem muitas mulheres que não querem. Não querem. Querem lutar, mas não querem, por exemplo, a candidatura. Penso que é uma questão para pensar. Aí tem como resposta, muitas vezes, por parte da Justiça Eleitoral, a impugnação da chapa que não cumpre as cotas. É preciso pensar sobre isso. E aí, partido de esquerda que se recusa a ter candidato laranja, resolve isso por onde? E é um absurdo responder com as candidaturas laranjas, uma coisa que o partido de esquerda nem pode fazer. Mas
sobra para as mulheres é o quê? A imposição da candidatura. É uma questão para a gente pensar. No contexto em que o trabalho doméstico não mudou, é imposição para as mulheres. Então, hoje, essa política pública que eu defendo, eu também me sinto na obrigação de pensar sobre ela. Aí tem uma outra medida da Justiça Eleitoral, que é a redução do número de homens. Eu gosto dessa medida. Se eu tenho um número de mulheres ainda desproporcional daquele total de homens, então eu vou lá e reduzo dos homens. Eu gosto dessa medida. Mas a medida que obriga a candidatura, eu hoje tenho pensado sobre ela. Porque a gente não muda uma prática milenar. A gente não muda práticas por decretos. Nós não mudamos práticas por decretos. O prefeito daqui pode ter um decreto hoje assim, está proibido isso, está proibido os homens não participarem do trabalho doméstico. Essa prática da não participação do trabalho doméstico, ela requer tempo para mudança, porque é revisão de prática. A medida é importante, mas é preciso não perder de vista o tempo da mudança. E aí eu acho que essa é uma questão para a gente pensar como é que a gente faz, certo? Bom, uma companheira, a Suene, fez aqui a discussão sobre o caráter classista da nossa luta. Essa é uma questão importante numa conjuntura, em um contexto em que nós não podemos apostar em lutas fragmentadas, né? Num contexto em que a gente percebe o ressurgimento de um feminismo, principalmente via redes sociais, para usar o termo dos jovens hoje, com uma pegada radical, um radicalismo de um feminismo norte-americano, muito sexista, muito pautado no ódio aos homens. E eu vejo isso com relação à questão racial também, um ódio muito grande aos brancos, entre ativistas negros, que é uma coisa para a gente pensar com muito cuidado. Eu acho que as relações sociais, como relações de poder, elas têm que ser pensadas de totalidade. Não existe uma relação social isolada de outra relação social. E eu não posso ver os homens como meu inimigo. Né? É claro que eu tenho que fazer a luta com o homem que reproduz o machismo na relação comigo. Isso não, eu tenho que fazer essa luta. Mas o homem nenhum isoladamente pode ser visto como inimigo das mulheres. Né? E é aí que reside a grande contradição dessa relação social. É que nós estamos fazendo a luta contra homens com os quais dividimos um projeto de vida, muitas vezes, são nossos companheiros. A gente tem filhos com eles, tem projeto de casa comum, tem projeto de construção da casa comum, o sonho da casa comum. Então, a gente não pode perder de vista isso. Eu penso que é um desafio, um debate sobre o feminismo da classe trabalhadora, né? O feminismo das mulheres e dos homens da classe trabalhadora. Claro que os homens têm poder, têm privilégios nessa relação. E eu tentei falar sobre esse privilégio. Chegar em casa e achar a cueca limpa, chegar em casa e achar a toalha de banho sempre limpinha, né? Isso é um privilégio na divisão sexual do trabalho. E a gente precisa modificar isso para que homens e mulheres estejam em condições de participar politicamente em pé de igualdade, né? Bom, para fechar, eu acho que meu tempo já foi, eu penso que a mudança vem a partir do momento em que a gente trabalha com a perspectiva de pensar sujeitos políticos. Eu penso que o nosso desafio é um desafio de que homens e mulheres sejam sujeitos da sua história. É o sujeito que faz a luta contra o machismo, o racismo, a homofobia, a dominação de classe lá no bairro. É o sujeito que faz o enfrentamento dentro do ônibus ou do metrô quando o homem assedia sexualmente uma mulher. É ali que tem que ser feita a luta. O sujeito político se expressa. É o enfrentamento ao promotor que acha que o homem que fez a parte do estudo
efetiva, a melhor parte foi o sofredor. Então, esse sujeito político, ele precisa se expressar, se construir no dia a dia onde a dominação se expressa. E aí, eu penso que não é vantagem, não é o melhor caminho para nós, a classe trabalhadora, não é o da fragmentação, não é o do ódio de negros contra brancos, não é essa a perspectiva. Não é a perspectiva do ódio dos homens, das mulheres contra os homens. Essa perspectiva, ela interessa a quem quer divisão, a quem quer fragmentação. Agora, nós também não vamos para a rua com os companheiros, levantar a bandeira do socialismo, lavando o banheiro sozinha todos os dias. Nós vamos fazer isso discutindo essa situação. Nós vamos enfrentar esse debate todos os dias até que essa situação se redefina, né? Então eu penso que é esse o papel das mulheres e dos homens da classe trabalhadora, que é de reflexão da sua própria prática militante, da sua própria prática política, da sua própria prática enquanto trabalhador. Eu sou do Marajó e do estado do Pará, uma das regiões mais belas, né? E também uma das regiões mais exploradas, tanto na questão florestal quanto na questão da exploração de crianças e adolescentes nessa região onde nós moramos. Então, eu sou de Portel e o tema ele é muito relevante para esse processo, porque vários municípios estão presentes aqui e eu penso que nós temos que levar esse debate para a nossa subsede, né? Eu creio que nesses 10 anos em que nós revitalizamos a subsede e participando do ICR, fazia muito tempo que não se tinha um debate tão gostoso, né, quanto esse, né? E eu penso que a questão dessa divisão de trabalho, ela começa da família, né? Eu convivo há 10 anos com uma pessoa que é minha esposa, não é? E eu aprendi com minha mãe, porque o meu pai, quando ele morreu, tinha 1 ano. Então minha mãe, dos 10 filhos, eu sou o último, né? E um dia, quando a minha mãe chegou em casa, ela se espantou porque eu estava varrendo a casa. Não, meu filho, mas você casou com uma mulher, você veio fazer esse serviço, veio fazer isso, está cozinhando. Então, às vezes a gente carrega uma questão que ela ainda da peça culturalmente nas famílias. Ela ainda pesa e há um movimento dentro de nós hoje, estou falando assim, em deixar às vezes isso, né? Há uns 2 dias atrás, eu tenho uma filha que faz balé de 8 anos e o outro de 3 minutos. Então, quando eu fui levar a Lívia para fazer o balé, o João Paulo veio comigo, que é um filho de 3 anos. Eu falei, você quer fazer balé? Ele disse, não, show homem. Quer fazer balé, meu filho? Não, show homem. Então, eu penso que a questão, o primeiro diálogo é familiar, homem e esposa, para poder você expressar isso para a comunidade, para a sociedade, né? Eu penso que é isso porque eu tenho exemplo e eu aprendi isso, dessa divisão do trabalho. É muito mais gostoso quando você chega no trabalho e que a louça está cheia, a mulher está lá na pia, e você vai lá, ajuda, termina, e mais rápido você vai, né, descansar com ela junto, com as crianças. É bacana isso, porque eu vivo isso. Então eu penso que o primeiro diálogo para nós que somos pais é com a esposa, e depois transpassar isso para a comunidade, para a sociedade. E um tema muito relevante, parabenizar, né, acho que o sindicato, nós temos um grande papel, né, de fazer essa transformação lá nos nossos municípios, lá nos bairros, onde nós moramos. Obrigado. Não consigo imaginar. Eu quero uma sociedade onde eu, mulheres, com as minhas companheiras, construam e caminhamos juntos com os homens. Eu não quero uma sociedade em que eu coloque o homem na condição que a mulher está hoje, né? Por isso eu tenho uma dificuldade tremenda no debate feminino. E eu estou vendo assim, como é que eu vou dar conta do mandato de 3 anos na Intersindical e dar conta disso aí, né? Eu acho que eu vou dar conta. Por isso, a gente propôs essa mesa, porque eu acho que, sendo a gente uma categoria majoritariamente feminina, a gente precisa desse debate. E eu quero parabenizar meus companheiros que ficaram aqui, porque eu achei que eu fosse chegar aqui que são mulheres, eu indo embora, eu achei perfeito. Eu dizia assim, Vilmar, eu quero dialogar com os homens, eu quero que os homens compreendam o que nós queremos, o que nós
nós buscamos. Porque eu acho que a gente tem condição de mudar essa realidade. Ainda entre nós a gente escuta companheiros diminuindo mulheres. Ainda entre nós. Eu digo isso porque eu estou lá no grupo da cachaça, e as pessoas comentam, eu estou lá, participando disso tudo. Né? Mas eu quero mudar isso. Eu acho que a gente tem condições. Vocês, todos nós. Eu queria propor que a gente pudesse construir, todas nós mulheres aqui, pudéssemos, em todos os campos políticos, pudesse construir um coletivo de mulheres. Acho que é importante. Para pensar inclusive, eu não sei se as companheiras dos outros setores percebem que quando chega o 8 de março, nós que estamos à frente da direção suprema, nós as mulheres não vamos. Né, Rosa? Porque, gente, é uma disputa do poder desgraçado, parará. Não queremos mais isso. Nós queremos outras coisas. Nós queremos colocar o povo na rua, colocar a mulher na rua, mas nós não queremos estar brigando com as nossas companheiras numa manifestação. Eu penso em criando um coletivo de mulheres, nós temos condições de pensar, não somente um dia de mulheres, pensar de uma semana voltada com os companheiros em todo o estado, pensar um político para a mulher, já concluindo, né? E pensar o que nós podemos estar reproduzindo e quem sabe em outros debates, em outras subsedes regionais, a gente possa estar fazendo debates como esse. Porque na minha intenção, esse é o primeiro. Faremos outros e outros, para quem sabe lá na frente a gente conseguir transformar o mundo que nós sonhamos. Boa tarde. Já fui contemplada em muitas falas, né? Mas para fazer só lembrar, por exemplo, na nossa subsede Bragança, nós somos 16 coordenadores, 14 mulheres e 2 homens. E imagina essa mulherada aí, todo mundo sentado para reunir, conversando com a nossa coordenadora Leia, né? Vocês imaginam como é que é essa subsede. E aí quando a Conceição fala, quando ela fala sobre a gente fazer, Bragança, a gente teve uma experiência muito bacana esse ano. A gente conseguiu juntar todos os segmentos, Prefeitura, Sintep, Coordenadoria da Mulher, Propaz, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, e nós conseguimos montar um grupo para fazer essa discussão, não só a paralisação no dia 8. Nós passamos 3 dias com formação, com uma série de coisas, assim, e se tornou um grupo permanente. E a gente tem feito essas lutas permanentemente. Agora, o meu resgate, gente, é assim. A gente está aqui, a gente discute. Eu fui muito contemplada na fala aqui da companheira, a gente precisa estar aqui. Mas um alerta, assim, para os nossos companheiros. A gente que está na luta, a gente que é mulher, que discute, que a gente sabe, é legal. E aí tudo que já foi falado, que a gente precisa realmente dar uma mudada, mas o que é que eu percebo? A fala ainda de muitos companheiros nossos aqui dentro ainda é uma fala machista, ainda é uma fala preconceituosa, da ideia de que eu, como mulher, não posso chamar palavrão, que minha companheira, ela é legal, ela discute, mas ela bebe muito. E daí, se eu beber, eu não posso beber? E daí, se eu chamar palavrão, eu não posso chamar palavrão? E daí, se eu sentar para contar piada, eu não posso sentar para contar piada? Então, a gente precisa, e nós mulheres também precisamos quebrar a ideia de que, nossa, ela deveria estar lá na casa dela, lavando louça, ela deveria varrer a casa dela. A gente precisa quebrar isso de olhar no outro. Ela tem que dormir cedo, ela está no meio de um monte de homem ali, sabe, jogando conversa fora, ela tem que dormir cedo para
observamos. Qual foi o papel principal para que Deus fez a mulher? Adão estava solitário, não foi para procriar. Adão estava solitário. Deus viu que Adão estava solitário, resumindo, não sou muito amigo também não. Viu que Adão estava solitário, o que ele fez? Não, primeiro, não bate terra. Ele viu que ele estava solitário, ele viu que ele precisava de quê? Uma companheira. Então a criação da mulher nada tem a ver com o pecado. O pecado é uma outra história. O pecado vem da ação. Mas todos nós que somos mulheres, a primeira coisa que se fala é o pecado original. Nós menstruamos porque sentimos parimos, sentimos dores porque nós somos pecadores. E isso, infelizmente, está inculcado na cabeça, na maioria das mulheres. O maior pecado que as mulheres têm é que elas projetaram, eu diria assim, elas interiorizaram que elas têm de aceitar muitas coisas, muitas situações. Por quê? Porque é uma coisa manada de Deus. Enquanto a gente não desconstruir essa realidade, não vai haver entendimento que a mulher é parceira. A mulher está igual ao homem. Então não tem essa de que a mulher está superior, inferior. A mulher é um ser humano. O homem é um ser humano. Então, são seres humanos que estão aí vivendo no mundo. Então, a escolha que eu tenho de querer transar com o homem, de querer transar com a mulher, é uma escolha minha. E é um direito meu. Se eu falasse em segundo lugar, ali. Então, é uma escolha, o ser humano tem o direito de ser. Ele é o que ele quiser ser. Então eu acho que a nossa luta aqui é pela emancipação do ser humano, independente de gênero. E isso, aí fala, é para os homens, não é para as mulheres. Se a maioria da população é de mulheres, e nós mulheres aceitamos a imposição do homem, então o problema está em nós. Somos nós que somos mães. Somos nós que estamos mais com as crianças, mas somos nós que mais passamos a questão do preconceito contra a mulher. E somos nós que aceitamos. Ali você deu, pode ser eu cedo, eu cedi. Então a luta tem que começar a repensar a nossa situação enquanto mulher, porque eu também sou preconceituosa. Por quê? Porque isso é uma educação, nós somos uma cultura para ser preconceituosa. E esse preconceito não é fácil de tirar, não. Muitas vezes eu falo machista, e eu não me considero machista, mas falo, repasso a ideia que foi transmitida por longos e longos anos. Então, esse é um exercício que nós temos que fazer no nosso dia a dia. E um dos mais estupendos que eu vejo, teve um caso recente daquela moça, eu vi uma mulher, mas também ela estava junto. O que é que ela queria? Ela queria ser feliz, ela queria ser um ser humano, com o direito de ir e vir. Essa é a grande resposta, né, diferencial. Então, ela não pediu para ser estuprada, ela pediu para ser feliz. Então, eu acho que o ser humano veio nesse mundo para ser feliz. Independe de gênero, independe de vocação, ele veio para ser feliz. Concluir, pessoal. Eu acho que essa é a nossa luta. Boa tarde, pessoal. Eu quero só parabenizar as mulheres que elas existem hoje em todos os níveis das classes sociais. Na visão da Bíblia, a mulher diz que ela é como uma pedra preciosa, como de rubi. Na visão da lei, diz que a Lei Maria da Penha veio para essa mulher ser protegida. Na visão social, ela veio para ser deputada, ela veio para ser governadora, ela veio para ser mãe, ela veio para ser esposa, ela veio para ser empregada doméstica. E também tem uma lei, segundo no slide ali, falando sobre o objeto, que a lei foi aprovada agora da presidenta Dilma, a lei das prostitutas, que diz que agora é uma área de trabalho que o homem pode usar até o que quiser. Ela vai pagar por ela
receber por esse celeiro. Mas aí, pela a explicação da companheira, essa mulher se tornou, pela lei, um objeto. Que vocês, mulheres, têm que lutar para defender o direito de vocês, dizer que prostituta é uma mercado de trabalho. Eu não sei se é porque eu vejo isso, que para mim, na minha visão, isto é uma exploração feminista. Então, nós queremos que dentro do trabalho das mulheres hoje seja uma mulher valorizada. Uma mulher valorizada, porque eu tenho a minha e eu valorizo o maior possível que eu puder, porque eu não vou achar outra como ela. Muito obrigado. Eu queria focar em duas coisas. Primeiro, tentando dialogar um pouco com algumas falas aqui que apontavam para essa questão do lugar das mulheres, muitas vezes, na reprodução dessa relação de dominação. É um elemento que aparece em todos os debates sobre gênero, essa questão do próprio papel das mulheres no processo. E a gente começou a fala colocando um pouco isso, o poder que a gente tem de transformação pelo lugar que a gente está. Primeiro, enquanto mães, segundo, enquanto educadoras. Dois espaços estratégicos, a casa e a escola, por exemplo, né? Então, pensar um pouco isso, para depois a gente pensar a transformação via organização, e eu queria dialogar um pouco com algumas propostas que apareceram aqui sobre a necessidade da organização das mulheres no Sintec. No que diz respeito ao primeiro ponto, tem um texto de Joan Scott, que ela trabalha, ela tenta discutir um pouco assim, o título do texto é Gênero na categoria útil de análise histórica. E Scott vai mostrar para a gente como é que essa prática, né, de hierarquias entre os sexos, mas não só entre os sexos, como eu falei antes. Como é que essa prática que organiza a vida social, hierarquizando os sujeitos, se reproduz? O que é uma prática milenar, é uma prática anterior ao capitalismo, mas reconfigurada pelo capitalismo, mas é uma prática muito recente quando se considera o tempo de existência da humanidade. E aí ela vai falar para a gente sobre os espaços de reprodução dessa prática, que faz com que não só os homens garantam a continuidade desse modelo, mas as mulheres também. Nós, mulheres, reproduzimos o machismo. Todos os dias podemos reproduzir o machismo, porque nós somos o tempo todo disputadas pela ideologia que mantém esse modelo de dominação. Então, a Scott vai mostrar o papel da escola nisso. Banheiro de menina rosinha, banheiro de menino azul. São dois marcadores. Brincadeiras para meninos e brincadeira para as meninas. E a brincadeira dos meninos trabalha com noção de tempo, espaço, velocidade, agressividade. Tudo dentro de um conjunto de referências e comportamentos ditos próprios dos homens, mas que não tem nada de natural. Eles são estimulados nos homens e inibidos nas meninas. Eu apanhei todas as vezes que eu respondi com violência a violência sofrida. Eu apanhei. Quando os meninos batiam na escola, eu respondia com violência e chegava em casa e apanhava. Mas com os meus irmãos acontecia exatamente o contrário. Quando os meninos apanhavam e voltavam para casa chorando, eles apanhavam porque eles não revidavam. Entende o modelo como é? Só nossa diferença. E é um modelo que desarma as meninas para a própria defesa, autodefesa. Não estou dizendo que a saída para a violência é a violência, mas como as mulheres são sempre educadas para não responder com a violência, muitas vezes elas são desarmadas para a própria autodefesa. Então é um modelo muito perigoso para as mulheres, perigoso para as meninas. Não é à toa que muitas vezes as meninas e as mulheres vítimas de violência sexual, elas não denunciam, né? Pelas dificuldades que encontram, pelas acusações, pela vítima, muitas vezes são criminalizadas quando denunciam, mas também porque foram educadas muitas vezes para não falar, foram educadas muitas vezes para ficar em silêncio. Então, a Scott vai mostrar como o mercado de trabalho reproduz isso através
reproduz esse modelo, e aí teve um relato aqui que me fez lembrar muito da minha experiência em casa. Eu tive um namorado que, enfim, pelo menos no que diz respeito à divisão sexual do trabalho, ele era bem avançado, ele fazia tudo, lavava, passava. E aí a gente viajou para o interior da minha casa. E quando ele foi para a pia lavar o prato, a minha mãe disse assim: epa, peraí, homem na minha cozinha não. Então, esse é um exemplo para a gente pensar como, às vezes, a gente trava a mudança, né, por um não entendimento dessa divisão do trabalho, desses mecanismos utilizados nesse processo de dominação, e como muitas vezes a gente precisa focar o próprio espaço doméstico também como espaço de mudança. Não só o espaço fora da casa, mas esse espaço doméstico ele é fundamental na reprodução da mudança. Eu estava discutindo com a minha mãe, brincadeira de meninos e de meninas diferenciadas é um problema para as mulheres. As meninas precisam fazer o que elas querem como estudantes. Isso é importante no processo de afirmação das mulheres. O discurso científico, esse discurso também contribui na reprodução do modelo. Então, quando a ciência vai lá e caracteriza as mulheres como mais sensíveis, os homens como mais racionais, e em função disso fundamenta profissões diferenciadas, o sexo está dando sua contribuição para o modelo androcêntrico. Né? A ciência androcêntrica fez muito isso. Pensando no processo de mudança, eu gostaria de dialogar aqui com a proposta da Conceição de pensar um coletivo de mulheres do Sinter. Um coletivo que nasce, por exemplo, com o desafio de pensar como é que enfrenta isso que vem sendo chamado, por exemplo, escola sem partido. É um desafio. Porque a lei da mordaça nas escolas, não poder discutir política, por exemplo, nas escolas, é uma ameaça para a gente. Então, e é um problema principalmente para as relações de gênero. Então, eu penso que a gente precisa pensar, por exemplo, o ataque ao Plano Municipal de Educação, que foi guerra em todos os municípios. Os fundamentalistas religiosos foram para cima dos planos municipais, e lá em Salvador foi um horror, até violência contra o vereador da gente lá aconteceu, praticada pelos religiosos fundamentalistas. Eu acredito, conheço religiosos progressistas, né, que pensam a religião não como instrumento de dominação, mas como instrumento de libertação também das pessoas. Mas o que a gente vê no Brasil é o crescimento de figuras religiosas, de um segmento religioso que quer, que há de mais retrógrado, que quer retrocesso em coisas importantes que a gente precisa. Falar sobre sexualidade nas escolas é fundamental hoje. Falar sobre educação sexual, porque só se fala sobre reprodução. São as aulinhas de reprodução. Precisa discutir educação sexual, inclusive discutindo com os meninos principalmente. Eu estive em São Paulo recentemente e uma professora amiga minha me disse que após aquele episódio no Rio, ela abriu um debate na escola sobre violência sexual. E a concepção que ela mapeou dos meninos sobre estupro é que estupro é sexo forçado com meninas virgens. Não é sexo forçado com uma mulher independente do período, da sua fase de vida sexual. Se é primeira transa ou não. Estupro é só com as virgens. Olha que negócio perigoso, né? Então a gente precisa discutir sexualidade nas escolas. Então eu penso que um núcleo, um coletivo de mulheres, mas claro que é tarefa dos homens também pensar sobre isso, não tenho dúvida. Acho que é tarefa do sindicato como um todo fazer esses dois enfrentamentos. O ataque ao PME, então proposta de retirada de gênero do plano é um retrocesso. E discutir esse projeto do Escola Sem Partido. Eu penso que resgatar a história das mulheres do Pará pode ser uma tarefa importante para esse sindicato. Pensar uma publicação com o resgate sobre a história das grandes lutadoras
lutadoras, inclusive, da educação, grandes educadoras, mulheres que transformaram a educação do município, mas grandes figuras públicas, mulheres que foram vereadoras, não sei se a gente tem né, essa participação das mulheres na história aqui. Mulheres indígenas, imagino que tem uma história rica aí de ativistas, né? Mulheres que atuam nas diferentes áreas aí, em defesa do meio ambiente, grandes ambientalistas, e penso que talvez seja o caso dessa história resultar, por exemplo, em núcleos com o nome dessas mulheres. Porque um dos nossos papéis, uma das nossas tarefas, um dos nossos desafios é dar visibilidade à história. No 8 de março a gente fez um debate em Salvador sobre a invisibilidade das mulheres nas ruas de Salvador. Gente, eu não sei aqui, o nome das ruas de Salvador, quase todas as ruas são nomes de homens. E são nomes de homens da classe dominante. São os que participaram da ditadura, são os que invadiram o país, estupraram, entendeu? São homens de fora, são portugueses, são espanhóis, são os dominadores, são os dominantes. Então nós precisamos dar visibilidade. Nós queremos praças em Belém com o nome de mulheres, grandes lutadoras da classe, né, grandes mulheres da classe trabalhadora que construíram a história da resistência aqui. Por fim, eu penso que para o Sintep um desafio é, ao mesmo tempo, pensar o espaço próprio de organização das mulheres da classe trabalhadora, entendendo a educação como instrumento de emancipação, mas também pensar os espaços de diálogo com os homens. E aí, eu penso que a gente deve evitar os equívocos dos guetos. Foi uma armadilha que o movimento usou por muito tempo. Que é o quê? Cria a Secretaria de Mulheres e a gente toca as coisas pela Secretaria de Mulheres sem intervir em outros espaços. E aí, tomando como exemplo a conjuntura, uma mesa de conjuntura sem as mulheres na mesa, pensando a conjuntura do ponto de vista do feminismo, não faz sentido, não podemos aceitar isso. Nós vamos discutir a economia, a política, nós queremos ter mulheres lá para fazer a perspectiva, o recorte de gênero nesse contexto. Por fim, para dialogar com Conceição sobre essa certa resistência a gênero, olha só, o feminismo ele é cheio de correntes. Existem muitas correntes. Você tem um feminismo reformista que diz assim, o capitalismo está bom, que a gente quer que dentro desse modelo capitalista, homens e mulheres tenham acesso às mesmas coisas. Então, se os homens podem ser candidatos, as mulheres têm que ser candidatas. Mas assim, tem uma perspectiva de superação do capitalismo. O feminismo reformista trabalha muito com isso. Foi o feminismo que eu encontrei hegemônico na universidade, por exemplo, na UFBA, lá no Nenhum. Você tem um feminismo norte-americano muito raivoso, muito sexista mesmo. A história da guerra do sexo foi principalmente estimulada por esse feminismo que essa é uma leitura que eu faço, para dividir os comunistas, inclusive, ele foi projetado como sendo um feminismo. Quando eu pego os documentos sobre os encontros feministas na América Latina e no Caribe, os documentos de Sônia Álvares, por exemplo, há ali uma certa, elas fazem muitos relatos de uma certa resistência da esquerda ao feminismo, que ia dividir a classe trabalhadora, mas ia dividir a classe trabalhadora porque o feminismo divulgado foi o feminismo norte-americano. Porque o feminismo francês, eu não estou nem falando do Brasil, o feminismo francês é um feminismo fascista. A boa parte das teóricas feministas francesas, e aí você pega Danielle Guerroir, você pega autoras como Anne-Marie Devaux, essas autoras elas estão pensando gênero, elas estão pensando raça, elas estão pensando classe juntos em todo o seu trabalho. É uma espécie de reflexão a partir de Marx, porque Marx não era. O objetivo de Marx não era analisar as relações de poder entre os sexos. Marx estava analisando o capital. Como o capital se organiza, os seus mecanismos. E ele focou a reprodução, que é a produção que ela espera
e alguns autores vêm discutindo, inclusive, que Marx, no final, antes da sua morte, transitava para um debate sobre reprodução. Estava pensando na esfera também do domicílio. Mas eu estou trazendo isso aqui para dizer o seguinte: para dividir os comunistas, foi projetado o feminismo que era uma corrente, que é o feminismo. Não é o nosso feminismo. O nosso feminismo não é o feminismo que divide os trabalhadores e as trabalhadoras. É um feminismo que questiona os mecanismos de dominação do capital e tenta fazer uma leitura desses mecanismos para apontar a mudança. Quando a gente olha para dentro da fábrica e diz a forma de exploração de homens e mulheres pelo capital é diferenciada, a gente está querendo dizer para os sindicalistas o seguinte: se não perceber essa diferença, não dialoga com as mulheres. Se não perceber que o assédio sexual é uma prática contra mulheres, que isso não tem sido um problema contra os homens da classe trabalhadora. Raríssimos episódios envolvendo assédio sexual contra homens trabalhadores. Raríssimos. Nunca vi nada no Brasil. Assédio moral, sim, cresce. Assédio sexual. Mas entre as mulheres, a primeira obra sobre mulheres trabalhadoras no Brasil, que é Parque Industrial de Pagu, o central do debate de Pagu é assédio sexual contra as operárias. Como é que o sindicato fala de uma classe sem perceber que o assédio sexual é o grande problema das mulheres? Não vai dialogar com essas mulheres. Não vai mobilizar essas companheiras para a luta se não fala sobre aquilo que toca diretamente. Salário baixo pode não ser um grande problema para determinados segmentos da classe trabalhadora, formado predominantemente por mulheres. Pode não ser. Reajuste salarial pode não mobilizar as mulheres tanto quanto enfrentar a humilhação na relação com o chefe da fábrica. Então, com isso a gente passa a pensar sobre como a perspectiva feminista pode fortalecer a tática, pode fortalecer o próprio enfrentamento, o próprio caminho pensado pelo sindicato para fazer o enfrentamento. Então eu queria terminar a fala parabenizando o sindicato pela iniciativa. Penso que esse foi um momento importante, ele não pode, essa reflexão precisa realmente descer para as subséries, como o companheiro colocou aqui, precisa chegar para todos os subséries, a proposta de conceição do coletivo precisa descer também, ir para as subséries, estimular a organização das mulheres para fazer a discussão, porque penso que com isso